Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Eu sou o Ricardo Godoy e a gente está aqui sempre trazendo pessoas, influencers, influência, dermato, que é o caso de hoje. Muito legal. Porém, quando é muito legal, a gente traz de novo. É isso mesmo, doutora Priscila, seja bem-vinda novamente. Eu que agradeço o convite, uma alegria. Amei participar da última vez, fiquei muito feliz de ser convidada para falar ainda mais de tricologia, que é uma área que eu Muito. amo. E o povo quer saber, por isso que a gente trouxe de volta aqui, porque ela deu dicas. Você que assistiu outro programa, se não assistiu, tá aqui no na nossa página no YouTube, então corre lá que você vai encontrar. Ela deu várias dicas legais e hoje ela vai continuar com essas dicas de tão boas que elas foram. Priscila Pereira, é isso, né? Vamos lembrar, você é da onde, Priscila? Eu sou de São Roque. Na verdade, eu sou mineira. Mineira, é verdade, você Mas falou estou em outra. São Roque desde 2014 e o meu consultório fica em São Roque. Então, lembrando como a gente já apresentou na outra vez, ela é médica dermatologista, especialista em tricologia, que ela já citou, né? É cosmetria, laser capilar e laser facial. Isso Então, mesmo. vamos para o pessoal de casa lembrar, o que é tricologia? Tricologia é o estudo dos cabelos, né? Através dessa tricologia, a gente consegue resolver quadros de alopécia, melhorar a qualidade do fio, devolver saúde para o couro cabeludo. Tudo isso é importante para a gente manter um cabelo bonito, saudável. Maravilha. E cosmetria? Cosmetria já é essa parte ali estética, tanto ali de cuidados, produtos que a gente pode usar no dia a dia em casa, tecnologias que a gente tem em consultório para ajudar para manchas, para ruga, para melhorar envelhecimento e qualidade de pele. Dá para cuidar da pele desde quando eu devo Tá. começar a procurar? Olha, melhor dar uma olhada. No meu caso, eu vou até fazer o programa agora, gente, com o negócio do meu rosto aqui na frente dela. Desde quando a gente começa a procurar um profissional que vai nos ajudar a não ter problemas na velhice? Ô, Ricardo, na verdade, assim, prevenção do envelhecimento, geralmente a partir dos 30 anos, seria, assim, uma idade boa, assim, bem indicada. Mas, outro dia até me perguntaram isso, falaram, você atende criança, né, tenho que buscar uma pediatra. Na verdade, a dermatologia atende, geralmente, todas as idades, porque, às vezes, tem dermatites específicas da infância, né, na adolescência, tem muito quadro ali de acne e tal, Tá. que se a gente faz um tratamento no momento correto, vai interferir no envelhecimento e na saúde da pele durante a vida inteira, né? Então, a preocupação com o envelhecimento é relativa por isso. Que às vezes, se a pessoa tem uma acne severa e não trata, ficam marcas na pele que depois é difícil de controlar. Então, a dermatologista é um médico de todas as idades, acompanha todas as fases. Fala assim, não adianta, às vezes, a gente investir num creme caro se não faz o básico bem feito. Então, beber bastante água, se alimentar bem, preocupar com o tempo e qualidade do sono, controle de estresse, né? Que hoje em dia, quem não vive ali estressado. Malu, você é estressada, Malu, porque ansiosa. Ansiedade atrapalha, aproveitando a dica da Pois Malu é, aqui. tá vendo? A ansiedade atrapalha. Eu depois vou te perguntar durante o bate-papo nosso aqui, mas dá pra gente se cuidar em casa até com produtos mais simples? Porque às vezes, Dá, querendo ou não, é. essa indústria tem um custo operacional às vezes Sim, alto, né? sim, sim. Porque dependendo ali da receita, às vezes fica, né? Porque a gente deixa, por exemplo, um protetor, um hidratante, tal, um shampoo. Quando vê, já passou de R$ 300 a receita. E é complicado manter isso com frequência, né? Porque é Então, hoje em dia, a mensal no gente tem mínimo, né? marcas, até marcas brasileiras muito boas. Então, tem produtos que sim, né? Eles têm um bom custo-benefício e a gente pode sim utilizar no dia a dia com boa resposta no tratamento. Ureia é um produto que se usa muito em creme, não é? Sim. Dá pra abusar ou vamos devagar? Tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Então, assim, nessa fase, agora, principalmente no inverno, a gente usa muito porque ele tem uma ação ali de hidratação para a pele. Então, é benéfico. Mas a ureia, às vezes, numa concentração muito elevada, ela é queratolítica. Então, ela pode sensibilizar a pele, né? E, às vezes, até quem tem a pele mais sensível estranha um pouquinho, né? Então, o hidratante com ureia, ele precisa ali de uma pele relativamente um pouquinho hidratada, porque ele tem esse poder de conter essa hidratação da pele. Então, todos esses produtos, assim, às vezes têm algum cuidado específico. Então, por exemplo, para quem às vezes está com uma pele, está acompanhando a gente aqui, está sentindo que a pele está muito seca, eu recomendaria inicialmente até mais um hidratante, por exemplo, com pantenol, com ceramida, do que o específico ali de ureia. Porque o de ureia, às vezes, tem gente que vai muito bem e tem gente, às vezes, que sensibiliza e sente mais coceira. Aí não seria o ideal, assim, para começar. A ureia pode dar o prurido, a Às vezes coceirinha? pode acontecer, tá? Se a Caramba. pele tá muito sensível, né? Tem gente que pode não adaptar. E esses outros, assim, que são mais emolientes, Uhum. né? Aí eles já ajudam mais. E ele é específico para pele seca ou não?
A ureia? Não, Ou de qualquer rotina, a por exemplo. pantenol? Se a pessoa não tá com a pele tão ressecada, mas quer uma manutenção, até pode optar pelo hidratante de ureia, sim. Tá. E a concentração 10%, 20%? Pro hidratante, geralmente até 10%. Mas a gente tem, por exemplo, o pé ressecado, que fica aquele calcanhar até rachado. Então, às vezes, em fórmulas dermatológicas, a gente usa até 20%, ou para unha, até 40%, né? Depende muito ali do objetivo que a gente quer alcançar. O objetivo dessa pergunta não é falar mal de ninguém, mas existem produtos dermatológicos, comerciais mesmo, marcas famosas, tudo que melhor não usar. Não vou te pedir nome de marca, mas eventualmente algum componente que eu leio lá, se tem isso aqui, não usa, não? Ó, na verdade, assim, tem várias substâncias que vai muito isso, essa questão da porcentagem que tá, né, Hum, e como tá a pele da pessoa. Por exemplo, um exemplo que é muito comum das pessoas usarem, assim, acharem que é inofensivo e às vezes não é a vitamina C. A vitamina C, todo mundo ali que vem no consultório fala assim: "Ah, eu uso vitamina C", como se fosse assim uma água, né? Só é que aquilo gostosinho, que negócio faz bolinha, né? mas a vitamina C, para ela ficar estável, muitas vezes o produto tem que ter um pH bem ácido. E isso Uhum. pode sensibilizar a pele. Então, às Olha, vezes, questão de oxidação. Então, a vitamina C, para quem tá com a pele sensível, pode ser um fator de piora, que tá deixando a pele mais sensível, mais avermelhada. Então, é um ativo que muita gente acha que é inofensivo, mas precisa de ter cuidado. Assim como o ácido salicílico, então é outro ativo, que a gente vê muito em sabonete, só que tem pele, principalmente no inverno, que aí a pele tá ficando seca, repuxando, não sabe o que é, muitas vezes pode ser o sabonete com ácido salicílico, que acaba ressecando, dando aquele aspecto da pele muito craquelado. Então, vários ativos, na verdade, né? A gente tem que ter legal. cuidado, sim, e uma Aproveita, rotina completa. você comentou agora do inverno, é comum, às vezes tem gente doida que até no calor, né? Mas é comum no inverno você tomar um banho mais quente, né? Com uma água mais quente. E isso gerar vermelhidão na pele. Por que Sim, acontece sim. isso? Água Queimou a pele por causa da quente, temperatura? ela resseca muito. Então, Ah, ela agride a nossa pele. Então, pode gerar mais essa questão do avermelhamento, resultando até em eczema, que é um tipo de inflamação da pele. Porque a puxa. água quente, ela tira a gordurinha de proteção e Uhum. deixa a nossa pele mais sensível. Hum. E no cabelo também. Então, é comum, às vezes, a pessoa começa a tomar banho com água quente e, de repente, vê, tá cheio de caspa, de sensibilidade. Então, água quente agride. E o couro cabeludo é pele também, igual a pele do organismo. Então, fica mais ressecado, aí pode dar mais caspa, coceira. E o cabelo também interfere no brilho. Então, no inverno é muito comum essa queixa, tanto ali de quebra e de ressecamento, É. perda de brilho. E o grande vilão é a água quente. Porque a gente usa aquela água muito quente, né? E aí resseca muito, perde o brilho, diminui essa lubrificação ali sebácea e com isso a pessoa sente um cabelo assim mais opaco. Tenho certeza que você já tá fazendo essa pergunta. Fala pra ela, já até ouvi aqui, meus amigos, né? Como que eu faço no frio pra tomar banho? Pois É isso que é. queria saber? O ideal realmente é dar uma segurada ali na temperatura do chuveiro, né? Então tentar um banho que não seja ali com aquela água tão fervendo. Então, lógico que não vai ser uma água fria, né? Mas uma água ali quente, só que morna. Não, tem gente assim que realmente queima a Fica pele, né? Fica vermelho muito vermelho. normal só Então da água. assim, ter o cuidado isso com a temperatura muito quente, de preferência um banho mais rápido, porque também isso junta o banho quente, fica muito tempo ali esfregando muito sabonete, não é o ideal. Então o banho, até no inverno, deveria ser com água morna, um banho rápido e caprichar ali na hidratação. Desde no banho, não utilizar sabonetes assim que ressecam muito. Então a gente tem alternativas que são mais hidratantes ou em óleo. E saiu do banho também. O ideal seria sempre usar um hidratante, que aí é a tortura, né? Saiu do banho quente, usar um hidratante frio. Gelado, Mas né? principalmente para quem tem a pele sensível é recomendável. Sabonete como chama? Em barra Em ou barra. líquido? Olha, o líquido, geralmente, ele traz uma limpeza mais suave. Mas tem opções em barra, assim, que são mais hidratantes. Geralmente são aqueles brancos, que são mais cremosos, também pode ser uma opção. Mas, de uma forma em geral, a gente recomenda que o sabonete, que a gente não fique esfregando muito na pele. Então, uma passadinha, né? Esfregar mais em região de odor, axila, região íntima, o pé. Mas na pele, uma passada leve e bucha não é interessante de utilizar. Já adiantou a minha dúvida, né? Se eu pego, eu uso aquele que é mais leve, que é o, como chama aquilo? Líquido que eu falei agora, e põe numa Sim. esponja aquela que arranca o pedaço da Não. pele, né, Malu? E Aí aí não é não é interessante, interessante. não, aí resseca. E nessa época até isso, o clima fica mais seco.
então já agride mais a nossa pele também. Então, a Entendi. gente tem que ter cuidado isso. Se a gente, né, esfrega uma bucha, aí já tá mais seco. Às vezes não tem aquela coragem de usar o hidratante depois do banho. Aí tudo isso vai resultar numa pele, além de ressecada, com risco de inflamar. Gente, quanta coisa boa em nossos primeiros minutos do programa. Mas, ó, lembrando agora, a gente está nesse novo horário aqui, a partir das 12h30 na Com Brasil TV, na TV aberta e nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram, tá tudo lá sempre com a gente. E aproveitando, qual é o seu arroba, o pessoal de casa já começar a tirar mais dúvidas, ver seus vídeos, que aliás tem muita coisa boa lá na página dela. É DRA Priscila, com SC 2Ls, underline dermatologista. Né? Esse é o Instagram. E tem o YouTube, tudo sobre cabelos com doutora Priscila. Então você vai deixar seu cabelo agora bonito. Não tem mais o que falar, tá bem fácil. Vamos continuar aqui. A gente vai falar mais sobre dicas, mas eu queria saber da tua opinião e da tua visão sobre o PMMA, que eu quero que você fale, pessoal, o que é esse trem, Sim, esse sim. palavrão, né? Que foi recentemente proibido para uso para os médicos aí, não é? Para fins estéticos e até preenchimento. Por quê? Sim, sim, pois é. Então, assim, é o polimetilmetacrilato. É um preenchedor Hum, que é como se fosse ali um plástico. Então, é um produto que era injetado tanto ali no rosto, no corpo, né, para dar um volume, para repor o volume que a pessoa perdeu. Mas é um organismo, ele é uma substância externa, né, ao organismo. Ele não se adapta bem no organismo. Então, literalmente, é como se fosse um plástico. Que vamos supor, a pessoa queixa ali do bigode chinês, ele era colocado nessa região, ou para o bumbum, para dar volume. Mas, por ser ali externo e estranho ao nosso organismo, aumentava a chance de complicações. Então, tanto complicações imediatas ali na colocação, às vezes uma obstrução, uma infecção, mas a longo prazo, de depois de anos ali com o produto, caramba. ativar o sistema imune e dar alergia e trazer um problema muito sério, porque é difícil de tirar depois, Eu ia te né? perguntar isso, dá pra tirar? Maria, põe um só pra gente visualizar aqui, pessoal de casa ver, só uma inserção desse produto, né? Porque ele é colocado, o exemplo aí no rosto, mas você falou pode colocar em outros lugares, né? E dá pra tirá-lo? Muito complicado. Que aí acaba sendo, assim, uma questão mais cirúrgica para retirar, né? E a pessoa ali não vai querer, por exemplo, tirar e ter o risco de ficar com uma cicatriz. Sim. Então, assim, é algo muito delicado. Eu confesso para você, Ricardo, que eu nunca usei na minha prática. Porque hoje em dia a gente tem alternativas que são mais seguras, que têm uma chance muito menor de ter complicação e que, se por acaso acontece a complicação, a gente pode reverter. Então, não vale a pena o risco, né? A É um toxina produto que botulínica, por exemplo, é uma delas. o, Tá. na verdade, falando de preenchedor, o ácido hialurônico, Isso, que aí é ácido. um gel, o ácido hialurônico a gente já tem no organismo, é um gel que Uhum. ele se adapta no organismo, o organismo Esse não absorve, dissolve de jeito esse nenhum. não dissolve, ele vira um plástico e a pessoa, 40 anos depois Hum, que ela fez, tá. ela palpa e ela sente o plástico ali, né? Então a substância está ali presente. Então é algo que foi né, uma das primeiras substâncias realizadas ali como preenchedores, mas graças a Deus a medicina vai evoluindo e vem alternativas mais seguras, né? Então esse produto ele foi agora recentemente proibido, mas é algo que realmente assim, né, nunca eu me preocupo sempre muito isso com a qualidade do produto. Eu gosto de dormir com a consciência Isso. tranquila. Então vou utilizar produtos que são mais seguros, que são eficazes e que têm menor chance de complicação. Então esse tipo de produto agora ele não é mais, né, permitido ser utilizado no Brasil, né? Alguns profissionais também são treinados para utilizar, tal, acabavam utilizando, mas assim, eu como dermatologista, né, nunca Usou. utilizei e para mim, assim, por tantas complicações que a gente vê, eu acho que realmente foi algo assim, né, Justo. de ser proibido. Maria, põe a 2 aí, porque ela falou do ácido hialurônico. O resultado é o mesmo? Ó, é o mesmo, é só essa questão, por exemplo, da durabilidade. Então, por o PMMA ser um produto ali, Nossa, vai ter no lábio, né? vai. Meu Jesus danado, isso deve doer pra caramba. Por ser um produto definitivo, então, ele teoricamente seria positivo, porque tem esse resultado para a vida toda. Mas, na prática, o que acontece? Será que o resultado para a vida toda é tão positivo assim? Porque, assim, a nossa pele muda. Sim. Então, assim, o produto, às vezes, escorre com a flacidez, muda de posição, e sem contar essas questões de reação, né? Então, a durabilidade deles é diferente, só que o ácido hialurônico, ele tem essa durabilidade mais curta, Uhum. justamente porque é algo compatível com o organismo, que é absorvido. Então, traz essa segurança, né, que diminui muito a chance da paciente ter uma reação, assim, né, do organismo anos depois de ter feito o procedimento. Que pode não acontecer, mas ele vai movimentar
atipicamente do que o organismo estaria acostumado numa situação normal, mas pode acontecer Sim, algo até irreversível. Pode chegar uma questão mais definitiva de tchau, vai com Deus, pega sim. o trem, é isso ou É, não? pois é, Pode chegar a óbito, gente? Essa É, pergunta é bem então, direta. a gente viu casos, É, né, então na mídia, por exemplo, às vezes, né, principalmente questão glútea, usado uma quantidade, um volume muito intenso, né, então em casos tristes, às vezes de deformidade, que fizeram em áreas, por exemplo, igual lábio, que não é uma área recomendada, então, assim, aí caramba. para tirar gera uma cicatriz importante ali, né, uma formação né, no contorno ali do lábio da pessoa, então realmente traz um risco de vida também quando acontece, dependendo da complicação. Uau, gente, então foi muito bom essa proibição mesmo, né? E além do ácido hialurônico que você faz, você faz, eu falei da toxina também, né, Sim, botulínica. sim. Quanto tempo duram esses procedimentos? Preenchedores, enfim, média no Ó, rosto uma do... média ali, 1 ano e meio, né, Ah, 1 dura bem. ano, dependendo, eu busco sempre resultados naturais. Então, assim, dificilmente na minha paciente na clínica a gente fica fazendo numa frequência muito grande, né? Até porque eu sempre gosto de associar outros tratamentos para a gente alcançar esse resultado natural. Então, não dá para a gente, por exemplo, tratar o envelhecimento da pele só com ácido hialurônico, a meu ver, usar um volume muito grande ou uma frequência muito grande. Para mim, é um tratamento assim mais pontual, né? Eu vou melhorando a qualidade da pele, a firmeza com outras tecnologias e ali em locais assim que a gente pode melhorar esteticamente, embelezar ou repor um pouco daquele volume, aí ele vai super bem indicado. Idade mínima, você sugere? Ó, Porque tem gente que com é, 20 anos, eu conheço uma pessoa, infelizmente, tem 22 anos, já fez tudo o que podia fazer. fazer. Gente do céu, pode, né? Senão Pode, ele até fez, né? pode. Mas e aí? É, pensando isso, né? Aí, né, os pais, eles, né, quando se for para um menor de idade, É, né, menor. precisa ali do consentimento e tal. Mas assim, pensando uma menina de 18 anos que quer fazer um preenchimento, eventualmente a gente realiza se isso mexe muito ali com a autoestima da pessoa. Por Ah, exemplo, hoje em entendi. dia tem algumas alternativas. Às vezes a pessoa, a questão do nariz, teve até a filha, né, do Roberto Justo que fez Foi um recente, tratamento e é. tal. Então tem esses casos de exceção que às vezes isso interfere ali muito na vida, na qualidade de vida da pessoa que é realizado. Mas, por exemplo, de rotina, não, ela quer um lábio muito, né, volumétrico. Então, uma menina muito nova quer botar. Eu já neguei, às vezes, o paciente e Uau. orientei, porque assim. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes naquele momento, né, isso condiz para a pessoa, mas assim, vai todo um trabalho, né, e o nosso nome associado com o resultado que está gerando. Então, às vezes eu gosto de conversar, de orientar, né, uma média ali de idade, eu acho assim, a partir dos 30 anos Tá. já fica um pouco mais tranquila, as exceções às vezes antes, dependendo de cada caso, Que a né? cada Não que dia. seja uma contraindicação, mas Tá, tem que mas ser dá avaliado. pra usar eventualmente em casos específicos. E os excessos, jamais, eu não gosto. Não. Participar das decisões da Câmara Municipal, Tô dentro. acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, Tô dentro. fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania, sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. E o tal do colágeno, quando a gente começa a perder? A partir da hora que a Sim, gente sim. sorriu, estamos lascando, não pode sorrir. Nasceu, né? Nasceu, lascou, gente. Colágeno, quando que... A história de repor, como que eu posso repor mais naturalmente? Porque Sim, tem sim, injeções, tem cápsula, tem isso, aquilo, mas não sim, são sim. tão eficazes, certo? Então assim, geralmente também, uma preocupação, em média, a partir dos 30 anos, a gente tem essas Meu filho, você fez 30 alternativas. anos, acabou tua alegria, né? Agora é só queda abaixo, Maluba? Desculpa, eu te cortei pra Não, mas brincar. imagina! Então, assim, tem essa alternativa da gente fazer injetável. São algumas medicações que a gente coloca na pele para ativar esse colágeno, que geram também, né, com o bom senso, com a dose correta, traz um efeito, assim, maravilhoso de prevenção. É aquele procedimento que as pessoas percebem que sua pele está mais bonita, que rejuvenesceu, mas que não sabe o que foi feito. Tem tecnologias também, que são bem interessantes, que elas atuam ali em todas as camadas do rosto. Então, assim, eu uso muito em homens também no consultório, que às vezes tem esse receio do injetável, de mudar o Já rosto. tô pegando o endereço dela, gente. Já tô pegando o endereço dela. E aí trabalha assim, desde a musculatura, reposicionando o tecido, firmando ligamentos e estimula o colágeno também. Ah, Essas alternativas assim em casa, que tem, né, de pó, né, gomas, geralmente para flacidez elas não conseguem sozinhas combater.
Mas, por exemplo, um paciente que vai no consultório para fazer um estímulo de colágeno, é bem-vinda, sim, essa reposição. A gente vai fornecer mais, ele ajuda para melhora de qualidade de pele. Linhazinha fina, traz um viço mais bonito na pele. Então, é uma alternativa que eu recomendo, muitas vezes, principalmente associado em tratamentos. Foi legal você comentar a história das balinhas, isso, aquilo, porque às vezes as pessoas compram na internet com aquelas promessas milagrosas, né? Põe um IA da vida lá mostrando o resultado, não é? Dá uma imagem, Verdade, vou comprar né? porque vou ficar Tem igual que ter essa pessoa aí, cuidado, né? E aí a pessoa acaba tomando qualquer tipo de coisa, por menos que seja forte, sei lá, exatamente o tempo de Sim. usar, faz mal se eu tomar demais, O não é isso? excesso é... Eu falo muito isso, principalmente nessa questão, por exemplo, de tratamento de cabelo. Muita gente começa com queda e aí já começa a tomar várias vitaminas que vê na internet e tal. Então eu falo isso, tem que ter sempre o cuidado e lembrar isso, que o excesso às vezes pode fazer mal. Então a gente tem que realmente repor o que nosso organismo precisa, né? Avaliar esses níveis são importantes. Não é interessante a pessoa sair tomando vitamina o resto da vida sem ver como tá por dentro, porque aí pode trazer alguns malefícios, sim. Então a gente tem que ter cuidado. Isso vale a pena procurar um profissional, obviamente. Dosar, avaliar esses níveis, né? E tem que ser dosado e acompanhado essa suplementação. Vai ao encontro da minha próxima dúvida, porque a internet está fácil para todo mundo, né? Todo mundo tem celular hoje, aí 90% da população tem telefone celular e tem acesso à internet que busca esses milagres aventureiros, não é? Em relação a procurar um profissional que eu vi lá na internet, hoje tem diversas áreas fazendo aí, farmacêutico, dentista, biomédico, esteticista, oferecendo todas essas toxinas, esses injetáveis. É seguro? Como que você responderia isso? Porque acho que tem que ter um profissional médico atuando ali que tem um preparo, um estudo de anos, algo que seja nesse ponto, né? Cara, eu sempre, assim, por exemplo, a minha formação, né, eu fiz ali 6 anos de medicina, mais a residência, especialização nessa área. Então, toda essa base que a gente traz, assim, é muito importante, né? Não só para a realização do procedimento, para você fazer o procedimento com resultado natural, que tanta pessoa busca e tem receio, às vezes, de fazer o procedimento por conta disso, mas principalmente nessa questão, assim, da complicação, né? Então, assim, é delicado, por exemplo, se acontece alguma complicação e você não recebe aquele suporte necessário no momento exato que precisaria. Isso ali culmina, né, num resultado ali mais delicado, às vezes um quadro mais grave por conta desse momento que se perdeu ali para resolver o problema. Então, o principal alerta, né, sempre é ter um profissional, assim, que você já viu os resultados, que você confia no trabalho dele, né, e principalmente isso, que você vai ter a certeza, que você vai ter, confia no seu profissional, que você vai ter o suporte, que tudo que for preciso, porque é muito chato se acontece alguma coisa e depois, não, agora eu quero buscar um médico para me ajudar a resolver. Então, é uma situação delicada, Que é muito comum as né? pessoas fazerem isso, né? E eu falo Procura sempre na isso, hora... o procedimento estético tem que ser uma coisa para alegria, para o claro. bem, não é para dar dor de cabeça, né? Então, fica esse alerta em relação a sempre buscar um profissional que seja da sua confiança. E para me ajudar a encontrar esse profissional, além de caro lá, o fulano de tal, onde que eu posso buscar sobre ele, no local mais oficial? Como que seria essa dica aí? Na Sociedade Brasileira de Dermatologia, consegue buscar os médicos, os profissionais que têm o RQE, que é o título de especialista, que são profissionais que têm toda essa formação, né, essa especialização ali, com esse suporte, esse acompanhamento ali rigoroso. Então, provavelmente vai encontrar profissionais ali de qualidade, que a chance da pessoa gostar ali do tratamento é grande. E a única coisa que ninguém vai roubar da gente é o corpo, então vamos cuidar bem dele, né, meus amigos? Ela começou a falar já, e eu tenho certeza que também tá aí a sua dúvida sobre coceira no couro cabeludo, sobre cabelos. Você tem uma história muito particular, queria que você compartilhasse com a gente depois essa história, por que você começou com essa história de cabelo aí, né? De algum momento alguém lá já teve aquela coceirinha, ou já teve... você já adiantou um pouquinho sobre a caspa da água quente. Que mais que poderia eu ficar de olho para ter uma coisa a mais do que apenas uma coceirinha do momento? Você acha então, interessante assim, buscar? Essa época, por exemplo, do inverno, é muito comum até acontecer mais queda de cabelo. É uma fase muito comum. Tanto ali por causa da incidência solar menor, então assim, essa questão ali da dermatite, a inflamação do couro cabeludo é um fator que desencadeia a queda, né? E às vezes as pessoas começam a lavar menos o cabelo, né? Então, isso
favorece a inflamação, acumula sujidades, bactérias, fungos, né? E não tem o cuidado devido também com essa questão da alimentação. É uma época que às vezes a gente bebe menos água porque tá frio, né? Então acaba ali não comendo frutas e verduras. Então é um outro fator que a gente precisa de ter o cuidado, porque ali vai juntando uma série de fatores e às vezes pelo próprio ciclo da paciente, ela acaba tendo uma queda mais intensa. Aqui já tá colocando as unhas, é um negócio que já tá vendo? feio na situação aqui, né? Essa Aí já é inflamação perigoso. incomoda muito, então, porque aí é um outro fator. Então, pensando em queda e pensando nessa questão de inflamação, porque pode ser uma inflamação ali mais superficial, estilo a dermatite seborreica, mas tem quadros ali de foliculites ou alopécias que geram até cicatrizes e que Uau. o sintoma, coceira, na verdade, é um sintoma de inflamação no couro cabeludo. E essa inflamação, ela pode ser mais superficial, mas tem que ter o alerta se não é uma inflamação mais profunda, porque daí poderia comprometer o bulbo, que é onde surge o nosso fio. Então, se tá com uma, né, tanto essa questão, por exemplo, da queda, tá com uma queda que toda hora você passa a mão, você vê pela casa, aquela queda totalmente fora do normal, ou então começou a sentir que o cabelo tá ficando mais ralo, você vai fazer um rabo, essa região tá com entrada, o volume perdeu, e essa coceira persistente que incomoda muito, que tá dando ferida no couro cabeludo, E aí é também, muito importante ficar em a alerta. partir da hora que você fez, né, alguma coisa que já virou uma ferida, em qualquer situação, né, tem mesmo que buscar o procurar. tratamento quanto antes. Você comentou de shampoos. É ideal lavar o cabelo todos os dias? Primeiro, começo da pergunta, depois eu vou usar shampoo e condicionador todos os dias também? Como que seria esse Então equilíbrio? falando, vamos em cuidados, né, práticos do dia a dia para manter um couro cabeludo saudável agora no Ô, inverno. Maria, põe de novo a foto aqui, porque esse cabelo dessa mocinha, né, ainda bem que não tem o rostinho dela, se ela ia nos processar, né? Mas tá precisando cuidar, né? Olha lá, tá meio sequinho, não é isso? Então, pra gente deixar o cabelo como o teu, que tá bonito, parabéns. Obrigada. E fica legal. Pois é. Então, assim, quem tá com coceira no couro cabeludo e tem essa sensibilidade, quer matar o dermato quando prescreve um shampoo anti-caspa. Mas isso é importante Sério? para desinflamar. Só que muitas vezes, atualmente até tem melhorado mais essa cosmética, mas é um shampoo que tradicionalmente é conhecido por ressecar muitos fios. E aí fica aquele dilema. E também a paciente não quer ficar com o couro cabeludo saudável e o cabelo todo ressecado. Então vai aí algumas dicas para quem tem que utilizar, né? Então a gente vai utilizar um shampoo anti-caspa fazendo um rodízio de shampoo com outro shampoo. Ou um shampoo ali que vai trazer mais hidratação, brilho. E isso ali na embalagem ele vem descrito, né? O que tá lá é verdade, O posso que ficar tá lá confiado. é verdade, pode confiar. Legal, gente, né? isso é bom, porque quem não entende... Pois é, então de uma forma em geral é isso. Então tá com o couro sensível, pega um shampoo que vem descrito anti-caspa, Tá. alternando com um de brilho e tal, ou uma alternativa que também recentemente tem vindo, e eu adoro, é o que é para couro cabeludo sensível. Geralmente ele vem escrito lá Sense ou de couro cabeludo sensível, Olha. porque ele tem menos surfactante, que resseca o fio, e eles têm um cuidado para a saúde do couro cabeludo. Então, gera um couro cabeludo ali com uma resistência maior, que inflama menos. Então, essa combinação é perfeita. Aí, o que vai determinar a frequência de lavagem? A oleosidade do seu cabelo. Então, Como que eu se sei que ele tá você oleoso? fica melado, né? Ah. Você vê aquela coisa assim que passa a Você mão, levanta, tá ele aquele fica. óleo e tal. Então, se você é esse tipo de pessoa que o cabelo fica oleoso todo dia, o ideal é que lave o cabelo diariamente. Tá. Até no inverno. Não tem isso da raiz morfar e tal. Pode lavar tranquilamente. Mas, se você não tem o couro cabeludo muito oleoso e pode passar, lavar dias alternados e tal, então não tem problema. Eu acho só muito pouco, assim, uma vez por semana, né? É difícil o couro cabeludo que a pessoa tem essa frequência que eu não encontro inflamação. Então, até dias alternados, aí é uma boa, né? Para quem vai usar o shampoo anti-caspa, outra dica para casa é fazer um pré-poo. Então, você vai aplicar Que algum isso? produto Já que falamos vai palavrão aqui, proteger o pode seu isso? fio. Pré-poo. Um pré-poo, isso mesmo. Então, antes de usar o shampoo anti-caspa que resseca o fio, a gente pode aplicar, por exemplo, uma máscara baratinha ou um condicionador ou até óleo de coco no fio. Aplica no fio uns 15 minutinhos antes ali de lavar. E aí, quando você utilizar o shampoo, na hora que tem um pH ali mais alcalino por causa do remédio ou o sulfato que resseca muito, ele danifica menos. Então, também é algo que além, por exemplo, se você usa um óleo de coco antes, ele vai tratar o seu fio,
Fecha, o óleo aquele de coco. comum do supermercado Pode lá? ser o comum. Tem muitos produtos específicos de cabelo que tem óleo de coco, mas dá pra ser aquele óleo vegetal mesmo. Então passa ali na pontinha, sempre cuidado assim da orelha pra baixo, né? Ele vai ajudar na umectação, então devolve essa hidratação, fecha a cutícula, traz mais brilho, melhora o aspecto da pontinha e protege o cabelo. Então é uma alternativa que aí você vai conseguir usar o shampoo anti-caspa sem ressecar tanto, vai aliviar essa dermatite, a coceira, Ajuda né, e bem. manter o cabelo bonito. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Participar das decisões da Câmara Municipal, Tô dentro. acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, Tô dentro. fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania, sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Eu vi recente, até lendo um pouquinho pra gente bater esse papo, aí começa a aparecer, a rede social ouve o que a gente fala, que a gente vê, né? Ela começa a dar um monte de dicas sobre isso. Eu vi um determinado cabeleireiro da vida dando uma dica para deixar o cabelo brilhoso. Eu queria aproveitar, então, para você me dizer se isso é fake ou fato, né? Usar a máscara de uso que você usa, você mesmo isso agora, pode ser até a mais baratinha sua. Sim, Sei lá, acho que era uma colher daquela máscara, uma colher do óleo de coco e uma colher de amido de milho. Isso é verdade? Funciona? Botar amido no cabelo? Pois é, amido eu já não sou tão fã. Ah, né? viu, meu amigo? Eu falei, deixa eu ver, vou aproveitar a dica. Então, essa questão assim do óleo associado, né, geralmente vai muito bem, né? Então, eu gosto. Tá. Mas, assim, do amido, de uma forma em geral, né? Os alimentos em si, coisa da cozinha, né? Muitas vezes é melhor ingerir, vai trazer da mais cozinha, benefício né? Do cabelo. do que você aplicar, né? Então, assim, aí eu tenho um pouquinho de receio. E até foi isso, Ricardo, que me motivou a montar o YouTube específico para cabelo. Que é um meio, assim, que a gente vê tanta gente falando tanta coisa e no dia a dia do consultório eu vejo às vezes complicações por conta desses usos, né, que às vezes a pessoa chega com fungo no cabelo, né, então é uma questão que eu falei, não, tem que, e poucos médicos muitas vezes falavam de cabelo, eu comecei em 2020, então eu falei, precisa de ter uma informação direcional, confiável para as pessoas, né, poderem saber realmente, né, o que elas devem fazer e às vezes não ficar utilizando qualquer coisa em que é falado, ter o cuidado. Ô Maria, põe a 4 pra gente, que eu falo um pouquinho da dermatite, que vai muito ao encontro, nós estamos falando, que podem chegar a casos mais graves, como a gente vai ver aqui agora, mais densa. Isso aqui, o que é isso aqui, na sua visão aí, Pois é, clínica? então, ali já passa um pouquinho mais, né? Então, são inflamações mais intensas que a gente muitas vezes passa até a pensar além da dermatite seborreica. E já pensa, às vezes, até numa psoríase, né? Então, já tem uma outras psoríase. Já pode inflamações ser ali, sabe? Mais intensas. Mas existem, sim, quadros de dermatite seborreicas bem severos. Que aí a pessoa fica, né? Com esse tipo de casca, assim, inflamado. E também acomete até o rosto, região de borda de nariz, sobrancelha, às vezes até o colo aqui nessa área, são áreas seborreicas que são mais atingidas. E aí, além desses cuidados tópicos, a gente falou do shampoo, por exemplo, né? Tem opções ali de medicações tópicas, né? Cetoconazol, corticoides, e tem remédios também que a pessoa pode tomar, que vai muito isso, dessas suplementações, né? Ajudam para o controle. Desde ali, de zinco, vitamina D, né? O óleo de semente de abóbora, ômega 3, então são alternativas, o probiótico, né? Porque a gente sabe isso, por exemplo, essa inflamação, Sim, muitas vezes, além de ser uma questão, uma predisposição que a pessoa tem, né, fatores do dia a dia que às vezes são de gatilhos, a gente tem uma interferência na microbiota. Então, vão embora bactérias de defesa, né, e aí dessa forma ficam as ruins, aí entra fungo. Então, a gente melhorar devolver essa bactéria que defende a gente é importante para o controle. Maravilha, só vamos colocar a foto 5, ela já falou bastante sobre dermatite, mas só pra gente mostrar uma coisa horrorosa aqui pra vocês em casa, chega a isso, né? Bem intensa,
E aí vai dessas feridas, né? Então, esse risco, às vezes, tanto da pessoa coçar, né? E aí, esse tipo de alopecia, às vezes, inflamatória, né? Umas foliculites importantes que podem comprometer realmente, definitivamente, o crescimento do E fio. quando a coisa começa a complicar, Maria, põe a 6 para mim, por favor, começa a acontecerem as quedas de cabelos, né? Sim, Aí é uma é. questão que você está falando bem. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. É, Isso interfere muito as canetinhas Pois emagrecedoras? Tá Interfere? muito frequente, né? É, porque agora tem. Pois é. A gente vê até assaltos para isso, Né? porque tá tão É, comum, né? Todo mundo sim, quer sim. ter, né? E o cabelo sente muito, tanto pelo processo Sente. do emagrecimento. Sempre que a gente tem assim um emagrecimento repentino no nosso organismo, o cabelo, ele sente ali aquela mudança, né? Então, qualquer estresse do nosso organismo e até esse processo assim, mesmo que pro bem, a pessoa emagreceu bem rápido, o organismo ele estranha. E o cabelo, ele sente tudo, é um sinal de alerta de alguma mudança no organismo, mas também pela questão da saciedade. Então, a pessoa passa a comer menos e muitas vezes, às vezes descuida na nutrição. Então, passa a ter uma alimentação menos nutritiva, aí começa a ter uma carência de vitaminas, de minerais que são muito importantes para a formação do Quais alimentos cabelo. mais comuns que eu tenho lá na minha geladeira que ajudam no cabelo? Ó, ovo ajuda muito, Ovo, carne vermelha, carne vermelha. frutas e verduras no geral. Então, é muito coisas do importante dia a a dia gente mesmo. ter uma alimentação ali saudável. Mas, por exemplo, as canetas, tem alguns casos que a pessoa apresenta uma saciedade que ela não consegue comer. Então, às vezes, ela pula a refeição e tal, e o organismo sente. E estudos mais recentes também têm demonstrado que elas podem ter uma ação ali na região ali da gordurosa do cabelo. Então, perto ali do bulbo, a gente tem um tecido de gordura que aí ele também poderia interferir nessa região e resultar ali nessa queda também. Então, Puxa. tem várias questões ali que apontam, porque às vezes tem paciente que teve um emagrecimento mais gradual, né, que está se alimentando bem, no exame não tem deficiência de nutriente e mesmo assim tem queda. Então, tem ação ali da medicação também que pode atuar. Como que eu sei que tá voltando a normalidade, a crescer novamente, depois de um início de um tratamento, de alguma coisa? Quanto tempo? Como que é essa Primeiro situação? sinal que a gente observa, na verdade, sim, o tempo varia muito ali do estilo de tratamento, né? Então, por exemplo, quando eu faço no consultório laser, reaplicações do couro cabeludo, a gente, de uma forma em geral, consegue uma resposta mais rápida. Então, em média, o primeiro passo, a gente começa a observar fiozinho novo nascendo, então é o primeiro sinal. Depois, a queda ela vai reduzindo e isso é visível, a gente se conhece, né? Então, a pessoa na hora do banho, que ela lava e vê aquela quantidade enorme, ela sabe que está fora do padrão. Então, sempre vai cair cabelo. Não acontece isso de você passar a mão, de você lavar e não cair nada. Uma média de 100 a 150 fios por dia a gente perde. Quando eu li isso, fiquei assustado. Parece, a gente perde né? por É. dia 150 fios. E essa queda, Ricardo, muitas vezes a gente não percebe. Então, não é aquela Uau. coisa de ficar toda hora caindo. Nossa, Então, 150 é muito. Muito, né? Mas se tá caindo, se você percebe, é porque tá mais do que isso. Então, a pessoa nota no banho que vai caindo menos, na hora que ela passa a mão vai caindo menos. O volume, ele demora um pouquinho mais, que aí a gente precisa de fazer o cabelo crescer, né? Mas é visível, assim, é nítido essa melhora, tanto de crescimento de fios e controle de queda. Olha, gente, quanta coisa legal que vocês estão aprendendo hoje, então fique atento, coma direito, faça direitinho, porque isso só vai te ajudar. E qualquer dúvida também, você pode mandar uma DM lá pra Com Priscila, certeza, pode? fico à disposição para Tá lá esclarecer as no dúvidas, arroba. será um prazer. Vai, então pode mandar, marcar. Você faz consulta online também? Faço também, assim. Tá fácil, gente. Você tá em outra cidade, dá pra falar com a doutora Priscila. Participar das decisões da Câmara Municipal, Tô dentro. acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, Tô dentro. fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania, sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Quero lembrá-la do nosso portal que nós te apresentamos outra vez que você veio aqui, o orbisnews.com.br, que é um portal de artigos que só postamos artigos de convidados que tenham essa qualidade, essa tranquilidade e, acima de tudo, a verdade. Então, você que lê o portal www.orbisnews.com.br sabe, pode ler à vontade que só tem coisa boa e verdade. Fica novamente o convite aberto, podendo, né? Pode mandar os artigos que a gente Obrigada. posta contra... Ela já olhou para a assessora. Já. Se lascou, Malu. Pode contar com isso. Maravilha, ó, já vamos cobrar da Malu agora, né? Eu comentei agora há pouco
que você passou por uma experiência meio traumatizante, de certa Sim. forma, né? O que aconteceu? É. Eu brinco isso, que na verdade, assim, não fui eu que escolhi a tricologia, ela que me escolheu. É. Que assim, desde criança, Ricardo, sempre o cabelo foi algo muito importante na minha vida. Primeiro, nessa fase de infância, todo o bullying e os apelidos da minha infância era em relação ao meu cabelo. Por quê? Então, essa O seu questão cabelo era curto? Era, o que era que era? muito cheio e eu muito magrinha. Ah. Então, assim, todas as piadas que faziam eram em relação ao cabelo. Era vassoura, era Gal Costa, era não sei o quê. Então, eu muito nova já comecei com aquela coisa de querer fazer chapinha, de escovar e tal. E é algo também isso, que isso danifica muito no dia a dia. Né? E depois aquilo passou... Legal você dizer isso. Chapinha, essas né? coisas A gente tem que ter danifica? esse cuidado, danifica. Secador danifica? Então, secador, a gente até consegue ter um cuidado específico, né? Usar ali um protetor térmico, não ficar ali com calor muito próximo, porque o cabelo molhado também, ele quebra mais. Então, a gente tem que ter tanto esse cuidado quando ele tá molhado, mas se opta por secar, tem como usar um protetor térmico e não ficar com calor tão potente, tão próximo do fio. Aí seria uma forma de danificar menos. Mas a chapinha, né, o babyliss, não tem calor que aguente. Então a gente tem que ter Qual a um cuidado, temperatura né? média de um babyliss? Ai, Uma vai, chapinha? se eu não Uns me engano... 200 e pouquinho? Até na faixa Imagina dos colocar quase 300 fica, graus, é. um bolo aço com 100 e pouco, gente. Meu pai do E céu. a gente sente, quando esbarra na pele, né, Ah, na hora, queima, dói né? horrores, imagina, o cabelo a gente não E sente. um protetor mas... térmico? Eu conheço uma marca X lá que custa um vidrinho de 100 ml, custa R$300. Tem, Sim, sim. é esse nível de Não, preço? tem Tem melhor? opções mais em conta, tem Tá. sim, tem sim. Vamos anotar. Então, né? Isso é muito bom. Mas eu te cortei, e aí, Foi, então, não. como que te deu, então, E aí, start depois disso, aí quando eu resolvi fazer medicina, né, foi bem voltada a isso. Criança, eu via muito isso. Meu pai não era médico, mas eu via, assim, ele tinha muitos amigos médicos. E eu via muito essa questão de como eles, às vezes, mudavam a vida das pessoas. Pessoas vinham agradecer que estava com aquilo, melhorou a qualidade de vida. Então, eu tinha essa vontade de fazer uma diferença na vida das pessoas. E essa foi uma forma que, aos meus olhos, assim, foi uma forma possível de eu alcançar isso. Aí, na medicina... Quando eu rodei na dermatologia, eu me encantei, mas o cabelo é um tema muito específico, então nem tinha tanto nessa época. Olha, que Era muita questão, assim, de pele, aí fazia cirurgias e tal. Eu até entrei com a ideia de cirurgia plástica, mas depois me encantei na dermatologia, essa parte de consultório, de cuidado ali como um todo. E foi na residência que aí eu rodei em parte de tricologia, né? Aí a gente já aprofunda esse estudo. Que a tricologia, ela até desenvolveu muito nos últimos 10 anos para cá, então mudou muita coisa. Quando eu entrei na residência, era até uma questão assim até um pouco mais superficial. Era mais uma questão de um shampoo, uma vitamina, não se falava muito em melhora, era mais aquele controle, né? Era difícil conseguir reverter ou dar mais volume. E na residência, eu fui no final da residência, no R3, eu fui responsável por um congresso, de organizar uma parte prática de um congresso de cirurgia brasileira, de cirurgia dermatológica aqui no Brasil, e me trouxe uma sobrecarga enorme, porque eu estava estudando ali para o título, né, e ajudando ali nesse processo, resolvendo as coisas e tal, então... Aí meu cabelo começou a cair. Então, eu que sempre tive muito volume no cabelo, que Você sempre me pediu tanto pra chamaram... mudar. eu cheguei a perder, assim, praticamente 50%. Aquela coisa que a gente passa a mão, a gente vê essa região muito ralinha, o volume se perdeu e junto com isso foi ficando mais opaco. Talvez essa questão, né, da alimentação também começa a descuidar. E nessa época, então, aí eu me envolvi totalmente nessa tricologia, nesse ambulatório. Então, eu tive esse suporte da professora, que aí a gente começou juntas a avaliar isso sobre nutrientes, sobre tratamentos para estimular o crescimento. E concomitante a isso, o Dr. Samir Abashi, que foi meu professor na época da residência, é o dermatologista que ele, né, começou com a questão do MMP, que é um tratamento que ele faz, é a microinfusão de medicação no couro cabeludo. Tá. Então, esse tratamento, a gente começou inicialmente ali as pesquisas, pensando de utilizar medicações que às vezes trazem efeitos colaterais sistêmicos e que a aplicação tópica seria mais segura para o paciente, né, efetiva e não geraria esses efeitos colaterais. Por exemplo, uma preocupação.
criança com alopecia areata. Então, às vezes, a criança precisava de tomar imunossupressor, que é um remédio que interfere no organismo como um todo. E quando a gente faz aplicado ali, localizado, a interferência no organismo é menor. Às vezes era interferência em crescimento, em imunidade. Alopecia em criança, não imagino. E aí aí foi dando certo, aí foi indo para a questão da calvície, quadro de queda. Então, isso tudo começou ali na residência e hoje, né, o doutor Samir, né, ele trouxe sempre com muito estudo, muita evidência para o mundo inteiro, né? Hoje, não só no Brasil, a gente faz essa técnica que ajudou muito na recuperação de fio, ajudou a devolver o volume. Caso ali de calvície em homem, que antes não se falava em recuperação, hoje a gente vê ativar mais o fio. É lógico que, como um todo, a tricologia desenvolveu bastante, uso de medicação, estudo, né? Então a gente né, consegue hoje trazer uma qualidade de vida ainda melhor, técnica cirúrgica, então também melhorou, resultados mais naturais, né? E foi muito gostoso para mim vivenciar e nascer junto com a tricologia, que era bem quando eu estava nesse momento, peguei essa transição. Precursora aí. Que legal. E que bom que teu caso resolveu, né? Graças a Deus. Tá lindo o cabelo. E agora sei cuidar do cabelo e não só, não fica mais ressecado, né? Igual na época da adolescência, então a gente já consegue manter esse volume e manter um cabelo com mais brilho, mais bonito. Maria, vamos fazer agora um rapidão aqui, que tem bastante coisa legal que eu queria perguntar para ela, então eu vou colocar a foto e a gente vai falar um pouquinho sobre pele. Põe a 7 para mim, que é pele seca, o tipo genético e qual produz a pele seca, pele normal, só para o pessoal entender o que é isso. O que é seca, o que é normal, o que é oleosa, como que eu descobri isso? No toque dá para descobrir ou não? Pele oleosa é isso. Ali eles destacaram bem a questão dos poros dilatados, porque ali é um orifício da glândula. Então, geralmente, a glândula sebácea ali, ela trabalha mais. Então, a pele fica com esses poros, fica com mais brilho. Aquela pele, assim, que você vê, você passa a mão, é como se saísse um óleo ali. A pele seca já é o contrário. É a pele que ela fica sem brilho, mais craquelada, né? E é normal isso, que não seria nenhum nem outro, tá no meio dos dois. Tem mista também, tem a pele mista, que seria aquela pele oleosa central e lateral, assim, mais ressecada também. Aí o problema aí é grande, né? Você faz, como passa vai uma cuidar, aqui, né? Que loucura. Põe a próxima, que vai continuar aqui falando um pouquinho dos cremes, das máscaras, né? Se isso é seguro, se não é, como é que a gente faz em relação... Tem máscara, tudo quanto é coisa, né? Então, assim, a máscara... não substitui uma rotina de cuidado diária. Fala assim, que é algo a mais, né? Então, uma cerejinha do bolo, que é aquele dia, eu acho que vale até mais, assim, o autocuidado. Então, você tá num dia que às vezes você quer utilizar um produto a mais, você vai se cuidar, isso traz ali uma sensação boa pra gente, né? Ok. Mas o básico do dia a dia, de você ter um protetor, um hidratante, né? Um creme que vai utilizar voltado pra sua queixa, é muito importante. Então, eles, né, podem ser utilizados geralmente também. Fuge um pouquinho das caseiras, né? Recomendo mais produtos prontos, específicos para pele, mas traz algo a mais, né? Não é o básico, não substitui a rotina. Pô, legal, porque às vezes o pessoal, junta isso com aquilo, que nem eu vi o vídeo lá, põe isso, põe aquilo, as pessoas usam muito a internet para poder resolver e nem sempre é resultado eficaz. É essa questão que a gente comentou, por exemplo, hoje em dia tem produtos seguros com um bom custo-benefício. Então, às vezes sai até mais caro, dependendo do ingrediente que vai colocar, e sem contar do risco. Então, não vale a pena, né? O ideal é pegar realmente o produto pronto, que diminui chance de infecção. O produto está pronto para ser absorvido. Irritação da pele. Então, e às vezes sai caro, né? Quando tem uma infecção, antibiótico, tem que tomar antifúngico. Isso não é barato. Aí o que você economizou no produto certo, você gasta agora no remédio. Sim. Você já falou da 9. Põe a foto 9, Maria, por favor. Você falou já que é a espinha, aquela adolescência, tudo é pergunta básica que todo mundo deve ter te feito. Estouro ou não estouro? Não sabe o que chama, sei lá, aperta ou não aperta. Quando a gente traumatiza, sempre piora, né? É um fato. Fica aquela coisa, não, vai ser só uma espremidinha pra sair e tal, aquilo. Mas é isso, o trauma, quando a gente espreme, inflama mais e o risco de colocar bactéria. Então, geralmente, ela vem depois que você, na hora, um cravinho pequenininho, você espremeu ele, ela virou uma espinha depois, é porque você, ao espremer, acabou colocando bactéria ali na região. Então, não é o recomendável, né? Pra fazer retirada, o ideal é buscar um esteticista, fazer a limpeza de pele, com as etapas ali de cuidado de asepsias ideais. Tá respondido, muito claramente, gente. Põe a 10, por favor. Eu queria que você falasse um pouquinho dos peelings feitos
com ácidos aí com aparelhos, que parece lixa. Como é que funciona isso? Ajuda mesmo, não? Tem indicação específica? Todo mundo pode fazer? Não, o inverno é uma ótima época do ano para fazer esse tipo de procedimento. Né, o peeling, ele faz um processo de renovação celular. Então, tira ali as células mortas, então ajuda para quem está com oleosidade, para quem tem mancha, para quem quer devolver o viço da pele. É um procedimento que é muito bom. Pode ser ali o químico, que a gente usa ácidos, ou o físico, que muitas vezes é realizado ali com aparelhos. Né? O cuidado, o alerta para quem tem, né, por exemplo, rosácea, ou tá com a dermatite seborreica atacada, uma pele mais ressecada, vermelha, aí tem que ter cuidado. Não que seja uma contraindicação absoluta, né, mas a gente tem que preparar muito bem a pele para não fazer um ácido com a pele inflamada. E também fica o alerta para quem tem melasma, né? A gente sabe que o melasma, ele é uma doença inflamatória. Então, às vezes, a pessoa fica fazendo um peeling atrás do outro, tal, e só vê o melasma, né, piorar. Porque realmente, né, a célula, ela produz o pigmento para se defender. Então, tem casos de melasma que às vezes é melhor ir ao contrário, né? Ir desinflamando, hidratando a pele, que a pessoa busca um controle melhor. Ajuda bastante, né? Maria, põe a 11, que uma coisa que hoje acho que um pouco mais consciente, mas a sua 11 aí, que é falar de bronzeamento. Bronzeamento, pode? Não pode? Tem que tomar cuidado. Que daí acontece, eu uso aquele protetor solar fator 15 porque eu quero ficar bronzeado. E aí? Então, assim, da mesma forma que eu comentei do melasma, da pigmentação, a questão do bronze na nossa pele é isso. Então, assim, a pele, ela se viu agredida pelo sol e para se defender, ela produz ali a melanina. Então, é uma defesa. É por conta de uma agressão. Né? Isso, e sem contar ali nos riscos, né? Que às vezes, com anos de exposição, pode desencadear ali câncer de pele. Então, esse dano, ele traz um fotoenvelhecimento. Então, o ideal é que você não fique ali exposta igual uma lagartixa no sol, né? Então, essa questão de, vai dar uma caminhadinha, precisa da vitamina D pro dia a dia e tal. Então, um pouquinho, eu não sou contra o sol, eu adoro, né, ir pra praia, eu adoro o sol. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né, desse período que a gente vai expor. O cuidado de usar o protetor solar. Quem é clarinho, né, não adianta usar o protetor 15, que não vai ficar bronzeado, vai ficar vermelha, e aí o dano já ultrapassou, é ainda maior. Porque quem é morena, às vezes fica bronzeada, é um dano, mas quem é clarinha fica vermelho, porque aí já queimou mesmo. A proteção ali, né, ficou a desejar. Então, não vale a pena, a gente sabe desses riscos. O sol, ele é ótimo para a nossa vida, mas a gente pode, né, ter os cuidados devidos para ali se expor. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão conscientes disso e evitam essa exposição assim tão intensa. Você fala de sair, quando for sair, colocar o protetor, é fato, né? Mas, por exemplo, a gente está aqui no estúdio, tem várias luzes nos iluminando aqui. Essas luzes interferem? Eu precisaria estar com um protetor? Na verdade, até estou, acredite. Teve um tempo, na verdade, teve um estudo que demonstrou isso, que a luz artificial, a luz assim visível, ela geraria um fotoenvelhecimento, um escurecimento de manchas. Mas, por exemplo, analisando essas questões, né, se evidencia assim, que seria uma quantidade de luz muito mais intensa do que a nossa exposição, por exemplo, na tela do celular, na televisão. Então, fica ali uma certa, né, controverso. Então, se realmente aquela luz poderia gerar, assim, o escurecimento. Vamos ver, a gente, né, sempre está fazendo muito estudo, avaliando muito em relação a essa questão, né, de uma forma em geral. Às vezes quem tem ali, tá numa fase com uma mancha muito ativa e tal, vale a pena o cuidado, né, de usar o protetor com base, principalmente, se vai ficar com a luz muito próxima, igual aqui no estúdio, muita luz, então eu usaria um protetor com base, uso até no meu dia a dia, né, vivo no computador e tal, eu acho importante, mas assim, realmente essa certeza dessa associação com câncer de pele sabe que não, né, seria mais uma questão realmente de manchas e envelhecimento. Olha aí, gente, já ficou mais uma dica. Maria, põe a 12, já na sequência 13, que eu vou entrar no assunto, porque só pra gente poder falar dos dois. É proibido no Brasil câmeras aí de bronzeamento artificial, mas agora põe a 13. Mas o povo fica tomando aquele sol, acho que é a 13 aí,
para que a gente não tem como controlar, que é na laje. Como que faz? E essas abençoadas marquinhas como é isso, com fita isolante e tudo. Fala um pouquinho dessas duas questões. Que o problema é que muitas vezes elas utilizam ainda substâncias para ajudar a queimar mais, né? Então é isso, aí vai um risco. Tanto que a gente comentou, né? A marquinha ali ainda a fita ainda é o de menos. Se não der alergia, ainda vai. Mas assim... A fita ainda protege onde o sol não entrou, né? Ainda até faz bem. Mas tem o risco é que pode, né? Uma fita com uma cola que, né, duvidosa, poderia até dar uma dermatite. Olha aí. Mas essa é a questão. Então, assim, o excesso, ele pode trazer até um risco de vida, né? Então, a gente, por exemplo, o nosso organismo, ele regula ali a nossa temperatura. E, às vezes, esse excesso de sol com substâncias que aceleram esse processo, aí podem, né, trazer um risco, um dano, um comprometimento térmico, de hidratação para o organismo. Então, né, de forma alguma, tem que ter o cuidado em relação a essa exposição, ainda mais com fatores que vão acelerar essa queimadura ali, o bronzeamento na pele. Sol é importante, vitamina D pura, sim, não é? Sim. Que horas do dia você recomenda a gente tomar um sol e quanto tempo eu posso ficar exposto ao sol sem nada, ou mesmo nesse período que eu vou tomando a minha vitamina D, eu tenho que colocar protetor? Como funciona? O ideal seria isso, antes das 10 da manhã, depois das 16, né? O ideal é que aplique o protetor. Mesmo muitas vezes o sol do dia a dia, a gente acaba ali se expondo numa quantidade suficiente para absorção da vitamina D, né? Então, por exemplo, se você vai ficar mais exposto, vai na praia, vai na piscina, vai ficar ali direto, então o ideal é que realmente reaplique mesmo no horário antes das 10 horas da manhã. Porque senão pode queimar, né? A pessoa entrou na água, põe de novo, né? Aí reaplicar. O ideal ou a cada 2 horas, ou suou muito, ou entrou na água, aí é recomendável reaplicar. Tá fácil, gente. Então dá pra fazer, né? Põe a 14 agora, que eu acho que já ouvi isso, mas queria saber de você. Comer a cenoura deixa amarela a pele? Que história é essa? Então, tem alguns alimentos que eles trazem uma pigmentação para a pele. Que, teoricamente, por exemplo, às vezes para quem é muito clarinho, né, e quer pigmentar um pouquinho mais, é uma dica. Então, realmente, traz ali uma certa pigmentação. Fiquinho, aguenta, né? Mas não faz mal. Não faz mal. Não. Porque senão o coelhinho tava lascado também, né? Olha, a gente estamos chegando no final do nosso programa, mas eu queria agora ouvir de você. Se sua vida fosse um filme, né, os cuidados com a pele, fosse um filme que tivesse que nomear aí, seria um drama, os cuidados com a pele aí cheio de passos, ou o filme seria uma comédia romântica bem prática? O cuidado com a pele. Na verdade, assim, eu vejo o cuidado da pele como algo assim que eu vivencio muito no dia a dia. Então, para mim, assim, não é lógico que no início pode ser essa questão de trazer essa dor, né? Então, algo assim que a pessoa às vezes tem essa dificuldade de começar, né? De pegar a disciplina, mas depois que você pega e você vê o resultado e você se vê cada vez melhor, então isso é muito prazeroso. Então, eu realmente trago para mim esse lifestyle, né? De se cuidar, de se alimentar bem e estar sempre cuidando da pele, do cabelo. Outro dia até me elogiaram minha pele, perguntou, o que você fez? Eu falei, eu faço tanta coisa que eu nem sei. E realmente é uma soma de fatores, não é uma coisa específica, mas é o cuidado do dia a dia, é o nosso hábito ali de saúde, de preocupação de dormir bem, de estar alimentando bem, tudo isso faz diferença. Então é um filme de comédia, gente. É assim que leva numa boa, isso é muito bom. Qual o mito mais absurdo que você já ouviu sobre cabelo ou sobre pele? Então, eu acredito, de vez em quando a gente pega, né, algumas questões, algumas indicações ali duvidosas, mas eu acredito que a pior que eu já vi é o uso do limão na pele, né? E até com essa recomendação, por exemplo, queima, né? Então, só que eu já vi adolescente, por exemplo, né, falar que viu que era para aplicar limão e para secar a espinha e ir no sol. Então, assim, tem algumas coisas aí já gera uma dermatofitose, então, assim, inflama a pele. Eu acho que é pior. Então, jamais usem limão na pele, porque realmente a chance de inflamar é muito grande. E pra gente encerrar, que o tempo é curto demais pra tanta coisa boa, aquela pessoa que tem 5 minutos de manhã pra ir trabalhar, o que ela pode fazer, assim, de nada, que são 5 minutos, mas o que ela pode fazer pra ajudar o dia a dia dela na pele? Então, assim, tem hoje em dia produtos, né, multifuncionais. Então, isso é ótimo. Eu indico muito pros homens, que a vida às vezes é corrida, não tem não quer aquele passo a passo. Então, assim, lavou o rosto com um sabonete específico pra sua pele. Tem produto que
que já é protetor solar, já é hidratante, já é clareador, antioxidante. Então você vai utilizar, procura um produto assim, que aí fica muito prática. Hoje em dia a gente não tem por que não cuidar, né? E muitos deles têm bom custo-benefício, então dá sim pra gente colocar uma etapa de cuidado que você pode usar de manhã ou à noite, como for mais fácil na rotina. Não pode dizer que não dá pra fazer, então. Não, isso mesmo. Doutora Priscila Pereira. Priscila, obrigado pelo carinho de voltar aqui. A gente quer de novo, com certeza que você tem mais coisas legais pra você contar pra gente. Obrigado por ter vindo e quando tiver novidade, Malu, traz ela de volta aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Paulo, é tão importante para mim, eu fico tão satisfeita de poder trazer essa orientação para quem não consegue ter uma dermato para chamar de sua. Pois a gente é. aprender dicas práticas, os cuidados que são tão importantes. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. E você que nos acompanhou até agora, valeu, aprendeu bastante coisa, manda DM lá que ela responde, Fica à não é? vontade, vai ser um prazer receber vocês lá no Instagram. E eu te espero até o próximo episódio do podcast Gente que Fala. Até lá.